ela vai ser um pouco mais teórica, né? Então, quero falar sobre o outro delineamento, né, que existe, que é o delineamento em quadrado latino, tá? Então, na verdade, nós temos três delineamentos, assim, né, que a gente utiliza, que é o delineamento inteiramente casualizado, o delineamento em blocos casualizado e o delineamento em quadrado latino, tá? Depois, aí eu vou comentar com vocês a comparação deles, tá? Que é importante. Mas vamos ao quadrado latino, né? Então, o delineamento em quadrado latino, apesar de ser de alta eficiência, tá? Ele não é muito utilizado na pesquisa agropecuária, porque ele é menos flexível, tá? Que o delineamento em blocos casualizado. Por que ele é menos flexível? Porque ele exige um número, tá, de tratamentos que seja igual ao de repetições, tá? Então, ele exige o mesmo número de repetições e o mesmo número de tratamentos. Então, se eu tenho 4 tratamentos, eu tenho que ter 4 repetições, e assim vai, tá? Então, esse delineamento, ele é parecido, digamos, com o delineamento em blocos, com o delineamento em blocos casualizados, só que qual é a vantagem dele? Vamos olhar aqui no desenho, que acho que eu deixei nesse lugar aqui. Só para mostrar para vocês, né, o delineamento em blocos, delineamento em quadrado latino, desculpa, é quando a gente quer controlar no campo duas direções, né? Então, digamos que o delineamento em quadrado latino, ele também ele tem um controle local, tá? Então, é importante. O delineamento quadrado latino também tem um controle local, só que ele controla em duas direções. É como se eu tivesse blocos, tá? Em duas direções. Então, eu consigo controlar duas situações no campo. Por exemplo, eu quero saber o efeito da ração. Observe que o meu tratamento aqui, ou o meu fator são rações, né? O meu fator é ração. Eu tenho diferentes tratamentos, tá? A, B, C, D, né? 4 tratamentos, 4 rações. Porém, a gente observa que nós temos dois efeitos de controle, duas situações que a gente poderia controlar no campo, que seriam diferentes animais, né? E capim, diferentes capins, né? Então, eu tenho essas duas situações, né? Então, a gente controla, faz esse controle local em duas direções. Na horizontal, né? Como, tipo, semelhante ao blocos. Só que a gente também pode controlar na vertical, tá? Então, só que aqui, né? Nesse delineamento em quadrado latino, é importante que a gente tem que considerar sempre os blocos. Eles têm que ser, por exemplo, o bloco vai ser as linhas, né? Por exemplo, aqui, linha 1, né? Linha 1 é todo esse bloco aqui, né? A linha 2, a linha 3. Aí a coluna 1, que eles chamam, né? Então, a gente vai chamar de linhas e colunas, porque a gente vai controle linear, né? Desculpa, horizontal, desculpa, e vertical nas colunas, tá? Só que aqui a gente tem que considerar a linha inteira e a coluna inteira a cada bloco, tá? Outra coisa é que aqui, diferente do delineamento em blocos casualizado, que eu posso ter espalhado e simplesmente juntar as informações por bloco, aqui não, eles têm que ser próximos, né? Eles têm que ficar, né, na mesma direção, na mesma linha, na mesma coluna. Então, aqui, gente, a gente vai ter, então, o controle na vertical e o controle na horizontal, tá? Então, essa é a característica do quadrado latino, né? E outra característica dele, né, é a forma de selecionar, de fazer esse sorteio, de fazer a aleatorização, tá, dos tratamentos, né, no caso aqui, do meu croquis, é que vai ser um pouquinho diferente, tá? Essa forma de aleatorizar, tá? Então, voltando aqui, né, então, lembrando, então, que ele, o princípio, os 3 princípios, né, ele tem os 3 princípios básicos da experimentação, que é repetição, casualização e controle local. Contudo, então, o controle local, ele é mais eficiente que o delineamento em blocos, pois controla a heterogeneidade do ambiente, tanto na horizontal, como eu mostrei para vocês, como na vertical, né? Então, os blocos são organizados de duas maneiras diferentes, tá? Linhas e colunas, tá? Esse tem, então, uma limitação, que o número de tratamentos deve ser igual ao número de repetições. Então, se eu tenho 3 tratamentos,
né? Eu tenho que ter 3 repetições. Só que isso dá bastante, né? Se eu tenho 4 tratamentos, eu vou ter 4 repetições, né? 5 tratamentos, 5 repetições, né? Então, isso é um dos problemas dele, né? Então, é uma limitação dele. Então, em função disso, tá? Não se usa poucos, né? Não se pode usar 1 ou 2 tratamentos, né? Então, a gente, geralmente, ele é muito utilizado para comparar. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Não poucos nem muitos tratamentos, tá? Depois a gente vai ver. Bom, como que a gente faz isso, o sorteio, no caso, tá? Gente, isso é importante, tá? Então, a gente vai sempre ter o controle local vertical e horizontal. Como que a gente distribui? Então, no meu caso aqui, se eu tenho 5 tratamentos e 5 repetições, eu vou ter que colocar na primeira aqui, ó. Isso aqui é antes de eu fazer o sorteio para saber quem vai receber qual tratamento, tá? Então, digamos aqui, eu tenho a coluna 1, linha 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, linha 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente coloca os tratamentos. Então, nós vamos colocar o A, B, C, D, E, né? O ideal sempre é colocar aqui, por exemplo, aqui, na verdade, isso aqui já tá pronto o croquis, na verdade, tá? Mas a gente sempre coloca, deixa eu ver aqui, onde é que eu tenho? Aqui já foi feito, mas tudo bem, né? Então, a gente coloca as letras aqui, né? E depois a gente faz os sorteios de quem agora? Nós vamos fazer sorteio das colunas e das linhas. Então, por exemplo, aqui, na primeira coluna eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, digamos que eu vou sortear aqui, né? Ou as linhas, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que eu sortear aqui primeiro as linhas, né? Então, o sorteio aqui, ó. Quem que passou a ser a primeira linha agora? O 4, o 5, 2, 1 e 3. Então, a gente vai transcrever, vai mudar de lugar a linha inteira, tá? A linha onde era 1, a 1 passa a ser 4, a 2 vai passar a ser 5, né? A 3 vai passar a ser a 2, a 4 a 1 e a 5 a 3. Então, se copia tudo. Depois que eu fiz o sorteio das linhas, agora eu vou fazer o sorteio das colunas. Mesma coisa, tá? Então, eu vou sortear as colunas inteiras, né? No papelzinho, enfim. Só que o importante é que quando se muda a coluna, vai se mudar ela inteira, tá? Isso que é importante. Bom, então esse é o processo, né? E depois esses aqui são os que vão receber o tratamento no campo, né? É o meu croquis. Então, o delineamento, então, importante, o delineamento quadrado latino é que ele controla, né, o controle local em 2 direções, na horizontal e na vertical, tá? Só que aqui, como a gente faz sorteios de linhas e colunas, se usa muito o termo linhas e colunas, tá? A gente vai usar, a análise de variância vai incluir linhas e colunas, ele é todo feito em função de linhas e colunas, tá? Então, olha só, como que vai ficar a nossa tabela de análise de variância, tá? Então, a causa de variação vão ser os tratamentos, né? O que a gente vai ter de novo agora? As linhas e as colunas. Então, nós temos também que levar em consideração o efeito de linhas e efeito de colunas, né? O resíduo e o total, tá? Então, esse é o esquema da análise de variância, tá? Enfim, isso é importante, ó. Então, e aqui depois a gente vai ter os valores assim, né? Então, a linha 1, coluna 1, é assim que a gente colocaria os resultados dos valores, tá? Bom, quais são as vantagens, né, do delineamento em quadrado latino, né? Controla a heterogeneidade das condições experimentais, né? Então, ele controla nos 2 sentidos, né? Então, vertical, horizontal, então isso melhora, né? Melhor ainda. Para situações, então, conduz a estimativa menos elevadas do erro experimental, né? Porque se eu tô levando em consideração mais um fator de heterogeneidade, eu tenho uma estimativa de um erro experimental menos elevado, né? No caso da minha casualização. Exige, então, que os blocos fiquem no mesmo local da área... desculpa, essas eram as vantagens, tá, gente? Gente, eu tô... Dá um tempo pro Covid aí pra prof. Né? Então, desculpa. Então, as vantagens do delineamento em blocos casualizados é que controla a heterogeneidade das condições experimentais nos 2 sentidos, né? Então, por exemplo, eu posso
comparar diferentes luz, diferente temperatura, o efeito de diferentes fertilidade, diferentes declividade, né? Outra é que ele conduz estimativas menos elevadas de um erro experimental, em função de eu estar levando em consideração mais um fator de perturbação, né? De uma heterogeneidade de parcelas. Porém, ele tem desvantagens. Qual é a desvantagem do quadrado latino? Né? Exige que os blocos fiquem no mesmo local da área experimental, que nem eu falei para vocês, diferente do bloco de delineamento, do delineamento em blocos, que ele pode ficar espalhado e eu simplesmente, né, juntar essas informações semelhantes. Aqui não, eles têm que ficar próximos, então é uma desvantagem. Exige que o número de tratamentos seja igual de número de repetições, o que faz com que eu tenha um espaço muito grande para fazer, né? Então se torna muito difícil, né? Então a gente geralmente tem que ter um limite ali entre o número de tratamentos. Geralmente, então, esse delineamento ele é muito utilizado, mais utilizado para quando eu tenho entre 5 e 8 tratamentos, tá? Qual é outra desvantagem do quadrado latino? Apresenta um número menor de graus de liberdade para o resíduo. O que significa isso? Que se eu tenho um número menor do graus de liberdade, né, eu tenho um número menor no denominador, então eu tenho um quadrado médio do resíduo maior, e isso vai fazer com que eu possa detectar, né, dificulta detectar a diferença significativa, né, porque o meu F calculado pode ser menor. Exige que o quadro auxiliar da análise de variâncias esteja completo, né, para obter análise, então também tem que ter, não pode ter dados faltantes, né, que nem o delineamento em blocos, né, então ele tem que estar completo. Né, não pode ter dados faltantes, que nem o DIC. E a redução do grau de liberdade, novamente, né? Então, mais uma vez, em princípio do princípio do controle local. Né? A instalação do experimento, né? Então, para instalar o experimento, a gente deve definir o local onde o experimento será conduzido, né? Enfim, o campo, enfim. Observar, né, as situações ambientais que são heterogêneas, né, nos dois sentidos. Então eu tenho que identificar, né, no ambiente esses fatores ambientais que são heterogêneos, né. Identificar as parcelas experimentais com etiquetas, plaquetas, enfim, né, como sempre se faz. Distinguir as parcelas experimentais. Enfim, colocar, né, distribuir os tratamentos, né, para cada parcela. Então, lembrando que a causa de variação agora, né, na hora de construir a tabela de análise de variância, a gente vai ter do quadrado latino tratamentos, linhas, colunas e resíduo, né? Essas linhas e colunas é como se fossem os blocos, né? Blocos em direção das linhas, blocos em direção às colunas, né? Então, esse é o quadrado latino, tá? Aí a gente vai ver agora os modelos, tá? E antes de continuar, tá, a parte de fazer no software, de continuar a parte de fatorial, tá? Então, vamos relembrar algumas coisas importantes, tá? E que eu não abordei no momento, tá? Mas que são, são fatos teóricos importantes, tá? Então, nós vimos que nós temos três delineamentos básicos: inteiramente casualizado, delineamento em blocos casualizado e o quadrado latino, tá? Bom, o mais usual é o blocos, né? Mas nós temos então um ensaio, eu quero agora mostrar para vocês o modelo matemático, tá? E como seria a análise de variância de cada um deles, tá? Então, para o delineamento inteiramente casualizado, vamos considerar o seguinte, gente. O que seria esse modelo, tá? Primeiro, o que é esse modelo, né? Você fala tanto em modelo. E por que a gente tem que entender ou ver esse modelo? Porque a gente descreve esse modelo, né? É um modelo matemático que a gente está tentando utilizar, né, para descrever aquela situação no campo, como se fosse nós, né, para descrever o nosso comportamento ou aquela situação no campo. No meu caso, o que a gente sempre quer descrever? Nós queremos entender, né, o comportamento, né, qual é o resultado de alguma coisa, a nossa variável resposta, né? Então, a gente sempre quer entender a variável resposta. Por isso que é importante, e eu friso bastante isso, né, identificar a variável resposta y. Então, a variável resposta y, minha variável y. É o que eu quero medir. É o efeito, como se fosse o efeito, né, gente? O efeito de alguma coisa. É o que eu quero medir. Quero medir a produção de alguma coisa.
Sim, mas eu vou medir a produção sem observar nada, sem interferir em nada, né? Então, eu posso criar modelo matemático para representar essa produção. Bom, se eu fizer isso, isso vai ter um impacto na minha produção? Se eu aumentar mais isso, mais isso, mais isso, o que eu tenho de relação com a minha produção? Então, a gente quer descrever um modelo matemático. É como se fosse eu descrever um modelo matemático, sei lá, Y igual vendas, né, em função de propagandas. Né? Então, no modelo da administração é Y propaganda. No nosso efeito é a cura, né? A cura, né? Mediante exame médico de alguma variável, né? E o que eu tomei, ou enfim, qual é o tratamento que eu usei, né? E a mesma coisa aqui. A gente sempre, então, constrói um modelo matemático para representar essas relações, tá? Então, lembram lá da matemática? Então, o modelo mais básico que existe, qual é o modelo mais básico que existe? Y igual a mais bx. X é uma variável explicativa, Y vai ser a nossa variável resposta, no caso a produção de alguma coisa, X é o que eu vou mudar, A e B são números, né? Então é isso que a gente quer traduzir, né? Da mais simples até um pouquinho mais complicada. Mas a gente quer representar matematicamente, tá? Então digamos que, gente, eu tenho um canteiro bem homogêneo, tá? E foram usados sementes de um milho híbrido simples, tá? E um exemplo simples de variação do acaso, né? Então, nós só estamos observando a variação de sementes do híbrido, né? Nós não estamos observando nem diferentes tratamentos, nem nada. Só observando diferentes híbridos, né? Semente híbridas. Então, a minha variável resposta, gente, é a produção, né? Então, a variável resposta Y aqui é a minha altura. Então, a altura, tá? Ela tá em função de quem? De uma média geral, da altura média geral, mais o erro dado ao acaso, né? Dada a variação ao acaso de que a gente não mediu nada, né? De variabilidade. Esse é o modelo mais básico, né? Observem que aqui não é nenhum DIC, é só um delineamento onde a gente só está observando sementes de um híbrido de milho e nós estamos observando a altura. Então, nós temos a altura, a média geral de todo esse híbrido e o erro. Agora, se a gente perturbasse essa aparente homogeneidade do canteiro, através de, por exemplo, 3 doses distintas de nitrogênio. Então, agora eu estou perturbando, eu estou observando tratamentos, né? Então, nós vamos observar, por exemplo, subdividimos o canteiro, né? Em, por exemplo, 12 parcelas, de modo que 3 não recebam nitrogênio, 3 vão receber uma dose, 3 recebem dose 1, 3, 2, 3, 3, tá? Então, e aí a gente vai ter as repetições, né? Então, as doses 0, 1, 2, 3 de nitrogênio são distribuídas ao acaso por sorteio nas parcelas, tá? Então, observem que o que nós temos agora? Meu modelo matemático vai ficar o quê? A variável resposta vai ser a minha altura, né? A média geral, né? Mais o efeito do tratamento I, mais o erro, né? Então, nós temos o efeito do tratamento I, nós temos a resposta do efeito de cada tratamento, né? Então, por exemplo, assim, qual é a altura do milho, Y, né? Nós temos a média geral, que é um número, mais o efeito do tratamento 2, mais o erro, né? Então, nós temos aqui a resposta, né? É um modelo que representa essa equação matemática, né? Então, variável resposta, a média geral, o efeito do tratamento, né? Da dose 0, da dose 1, da dose 2, da dose 3 e os erros, né? Esses erros chamam de erro experimental ou desvio, tá? Aqui eu tenho um desenho, tá? Simples do DIC, né? O que é delineamento, né? É quando eu disponho. Na verdade, no DIC, a gente só precisa do que no DIC, né? Do delineamento inteiramente casualizado. Nós só precisamos de uma área, né? Dividir as parcelas em áreas. É isso, né? Porém, elas têm que ser homogêneas, né? Elas têm que ser homogêneas, essas parcelas. Ela exige a homogeneidade das parcelas, né? Então, esse aqui, gente, é o modelo do DIC, delineamento inteiramente casualizado. A única coisa que a gente tem aqui de diferente é o tratamento, né? Para fazer análise de variância, né, isso aqui é uma revisão, enfim, mas quais os pressupostos que a gente precisa? A gente precisaria, então, de que a variável resposta Y tenha uma distribuição normal e que as variâncias dos tratamentos sejam homogêneas. A análise de variância, né, o quadro análise de variância, então nós temos as causas de variação, tratamentos, resíduo total, né? Quando eu tenho blocos casualizados, né,
Então, o delineamento em blocos causalizado é um dos mais utilizados na área, né? Porque ele tem, então, os 3 princípios básicos: repetição, causalização e controle local, né? O bloco, ele exige, no caso, né, que a gente tenha todas as medidas, né? Não pode faltar nenhuma medida. Tem que ter para fazer análise de variância, né? E tem que ter todos os tratamentos por blocos. Quando não tem todos os tratamentos nos blocos, tipo, cada bloco tem que ter todos os diferentes tratamentos. Quando eu não tenho todos os diferentes tratamentos, a gente chama de blocos incompletos. Bom, no DBC, então, o modelo matemático é que agora a gente tem o blocos. Então, além de eu ter criado os tratamentos, que nem no meu caso antes, né? Tenho ali o milho, a variedade de milho, tenho diferentes doses de nitrogênio, só que agora eu diferenciei essa região em blocos, porque eu percebi que tem áreas que são maior declive, né? Tem alguma diferença. Então, eu tenho blocos agora. Então, o modelo matemático fica Y e J, que é a variável resposta, média geral, TI é o efeito do tratamento I, BJ é o efeito do bloco J e as margens de erros, o erro experimental, tá? Então, esse é o modelo matemático do bloco, delineamento em blocos. Os pressupostos é a aditividade, o efeito dos fatores que ocorrem no modelo devem ser aditivos. Independência, os erros, os desvios, os efeitos dos fatores não controlados devem ser independentes. Homogeneidade de variâncias, normalidade, tá? Bom, esses pressupostos a gente vai ter que ver em algum momento, mas o importante é que para fazer essas análises de variância, a gente tem que satisfazer os pressupostos, tá? O esquema da análise de variância, então, diferente do DIC que nós vimos antes, acrescenta o que agora? Nós temos blocos aqui, o efeito de blocos, né? Então, ela é dividida, a causa de variação total é dividida entre tratamentos, blocos e resíduos, né? Então, a variação total, tratamentos mais blocos mais resíduos, né? Então, aqui um exemplo, né, para vocês observarem quando a gente tem blocos, né, que é importante, né, os semelhantes aqui, que eu tô criando blocos homogêneos dentro deles, né, e heterogêneo entre os blocos. Homogêneo dentro do bloco, heterogêneo fora dos blocos. E o ensaio enquadrado latino, né, quando a gente está controlando, então, o efeito de controle local em 2 direções, né. Então, nós temos 2 gradientes de variabilidade, né, nos 2 sentidos. O que muda aqui, né? Já expliquei antes para vocês, só queria mostrar aqui, então, os dados, né, os sorteios do quadrado latino em colunas, sorteio em linhas. Eu queria mostrar para vocês, então, o modelo matemático de quando a gente tem o quadrado latino. Então, vai ficar a variável resposta y igual a uma média geral, mais o efeito da linha, mais o efeito da coluna, mais o efeito do tratamento, mais os erros, né? Então, esse é o modelo matemático do quadrado latino. E o esquema da análise de variância seria o quê? Né? Causas de variação, linhas, colunas, tratamento e resíduo. Então, agora eu tenho que, né, como se eu tivesse blocos aqui, que representasse blocos em linhas, blocos em colunas, né? O efeito das linhas, efeito das colunas, tá? Então, esses são os 3 delineamentos básicos. Então, é importante a gente lembrar, né? Olhar, o que a gente tem que cuidar para os delineamentos, como parte mais teórica, enfim, né? Nós temos que olhar, então, o modelo do DIC. Nós temos só efeito de tratamento, né? A ANOVA, tratamento resíduo total. Blocos, nós temos o modelo matemático de blocos, que inclui tratamentos, blocos, né? A análise de variância, tratamentos, bloco, resíduo. Quadrado latino, né? Que é quando controla, então, tem o controle local nas 2 direções, né? Então, qual é o modelo matemático do quadrado latino? Ele inclui, então, um efeito de linhas, colunas, né? Que seria o tratamento nas linhas, bloco nas linhas, bloco nas colunas. O esquema da análise de variância, né, como que fica agora, né, nós temos aqui linhas, colunas, tratamentos, resíduo total, né. Bom, vantagens e desvantagens dos delineamentos, né, então o delineamento inteiramente casualizado é o mais simples deles, né, ele só controla o efeito de tratamento, né. Qual é a vantagem do DIC?
Gente, eu vou pedir que vocês leiam melhor, né, do que eu ficar falando aqui tudo, mas vocês podem ler, então, aqui da parte teórica, que é importante, então, a gente ficar atento às vantagens e desvantagens deles, né, isso vai ser importante para a vida, enfim, né, então, tem que sempre cuidar das vantagens e desvantagens entre eles. Então, as vantagens do DIC, do elemento inteiramente casualizado, só estou variando o tratamento, por exemplo. Então, qualquer número de tratamentos ou de repetições pode ser usado. Então, uma vantagem dele é que qualquer número de tratamentos pode ser utilizado, né? Só preciso de uma área da divisão lá da área, tá? O número de repetições pode variar de um tratamento para outro, isso é uma grande vantagem dele, né? Que não tem problema se faltar, né? Se eu tiver uma parcela perdida, não tem problema. Diferente do delineamento em blocos, diferente do delineamento quadrado latino, tá? Outra vantagem é que o número de graus de liberdade para o resíduo é o maior possível, então isso pode gerar então um F calculado maior, né? Então, e uma desvantagem do DIC, né, exige a homogeneidade total dos experimentos, né, como a gente não está criando blocos, toda a área que eu for usar o DIC, ele tem que ser homogêneo, né, senão não dá, não posso priorizar ninguém, né? Nenhuma área, nenhuma região. Então, o ideal é que todos sejam, senão já complica, né? Então, é mais complicado em função disso, né? Por isso que se usa mais esse experimento em vasos, né? Em ambientes mais controlados. Conduz a estimativas elevadas do erro experimental, né? Ele vai conduzir um erro experimental maior em função de não levar em consideração outros fatores de heterogeneidade do ambiente, né? Como blocos, por exemplo. Né? Então, ele vai fazer um erro experimental maior. O erro experimental é tudo que está lá no balaio do gato é maior, né? Bom, sempre, então, aqui a forma de vocês podem olhar melhor depois, a forma de colocar os tratamentos. E aí nós temos elementos em blocos casualizados, né? Que sim, ele é o mais utilizado, né, na pesquisa agropecuária, porque ele, devido à sua simplicidade, flexibilidade e alta precisão desses experimentos, tá? Quais as vantagens dele, então, do delineamento em blocos? Só para relembrar, né? A vantagem é que a perda total de um ou mais blocos, né? Ou de um ou mais tratamentos, e nada dificulta a análise estatística. Então, se eu perder um bloco inteiro, não tem problema, eu posso fazer análise estatística igual. Conduz estimativas menos elevadas do erro experimental, porque eu estou levando em consideração mais uma causa de variação, né? A heterogeneidade das parcelas. E permite, dentro do SESMI, utilizar qualquer número de tratamentos e de blocos. Então, ele também pode utilizar, né? Controla a heterogeneidade do ambiente onde o experimento será conduzido, é uma vantagem dele, né? E uma desvantagem é que ele só pode ser feito com o quadro auxiliar completo, né? Ele só pode ser feito se eu tiver todos os dados. Não pode ter dados faltantes. Não pode ter dados faltantes. Se tiver dados faltantes, vou ter que refazer a análise, tá? Então, ele exige igual o mesmo número de valores, não pode ter. Faltou um dado, tem que estimar esse valor, tá? O princípio do controle usar é com pouca precisão, né? Enfim. Diferente do controle latino, né? O quadrado latino, nesse caso, é mais vantajoso, né? Porque ele controla os dois locais. A redução do número de graus de liberdade, né? Porque o controle do princípio local. Isso faça com que eu tenha um F calculado menor, por exemplo. Tá? Aqui nós temos, então, formas de aumentar a precisão dos experimentos, né? A escolha, a gente tem que sempre se atentar, então, à escolha do material experimental, da unidade experimental, a escolha dos tratamentos, né? Aumento de número de repetições, né? Tá, é super importante. Técnicas mais refinadas. Aí nós temos o exemplo aqui, né? Como que faria um relatório, enfim, um planejamento experimental, né? Aqui tem um checklist para vocês darem uma olhadinha, né? É importante que vocês olhem uma vez na vida. Tem um exemplo de um planejamento de um experimento, né? Então, o título, o responsável, colaboradores, o objetivo, o histórico, né? O material e métodos, como que eu posso descrever esse material e métodos, os materiais, tratamentos, adubação, tratos, delineamento experimental, né? A característica do espaçamento, a área de parcela, a área de blocos, tá? Então, é um exemplo para vocês aqui se guiarem, se um dia precisarem. Eu acho importante vocês darem uma olhadinha agora, né? Com a parte teórica,
Tá? Então, lembrando que nós precisamos ficar atentos, então, ao modelo, o que significa esse modelo, né? É importante a gente visualizar, porque geralmente vai aparecer, ou pode aparecer em artigos, né, a descrição desse modelo. Então, o modelo do DIC, né, o que seria o modelo do DIC, qual é a análise de variância do DIC, né, do DBC e do delineamento em blocos casualidade.